A nossa conversa no primeiro segmento tinha a ver com o papel, a atuação do STF em relação à mega operação, combate ao crime, há um outro aspecto importantíssimo do papel do STF, que é o combate à corrupção. Nesse âmbito, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se juntou a Gilmar Mendes e defendeu a soltura do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, condenado por corrupção na Operação Lava Jato. A reportagem é de Thaísa Medeiros. Toffoli passou a defender a absolvição de Duque com base em um recurso da defesa do ex-diretor da Petrobras, que pede o reconhecimento de um conluio entre o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, integrantes do Ministério Público durante a Operação Lava Jato. O recurso estava parado no STF devido a um pedido de vista de Gilmar Mendes e foi retomado na última sexta-feira. Em 2024, Dias Toffoli tinha negado um pedido de Duque que solicitava justamente a anulação dos processos com base em outras decisões do ministro que beneficiaram o presidente Lula e o doleiro Alberto Youssef, por exemplo. Dessa vez, o relator acompanhou o voto de Gilmar Mendes, que também pediu pela nulidade dos casos julgados por Moro e pela soltura do réu. O decano da corte afirmou que Renato Duque foi alvo de um contexto de abusos e fraudes cometidos pelo então juiz. Duque está preso desde agosto de 2024 por determinação da Justiça, mas já tinha sido detido outras vezes. Ele foi condenado a mais de 39 anos de prisão em diversos processos que envolvem propina, lavagem de dinheiro e corrupção durante a passagem dele pela Petrobras. Em acordo com o Ministério Público, o ex-diretor da Petrobras devolveu 100 milhões de reais que estavam em uma conta na Suíça e confessou ter cometido os crimes dos quais era acusado. Os outros ministros da segunda turma têm até o dia 10 de dezembro para votar no caso. Jussara, no meio de toda a clara, evidente, necessária repercussão pública do que aconteceu no Rio, esse voto, porque ainda não é uma decisão final, passou um pouquinho por baixo, mas estamos aguardando as repercussões políticas. Você já tem? Como você disse, William, foi um assunto que, por enquanto, passou ainda mais calado. Foi uma decisão, voto ontem, né? A mudança do voto do ministro Dias Toffoli ocorreu ontem. Hoje ainda muito foco na mega operação do Rio de Janeiro, mas a expectativa agora são para os próximos votos. Depende de um voto para formar a maioria e ainda falta votar o ministro Cássio Nunes Marques, o André Mendonça e o Luiz Fux, que mudou da primeira para a segunda turma. Então também vota nessa sessão, nesse plenário virtual, e eles têm até o dia 10 para votar. Chama atenção porque o ministro Cássio Nunes Marques, ele foi o que ajudou a formar a maioria em outros casos em que havia o pedido de anulação das condenações no âmbito da Lava Jato. E aí a gente, para citar um caso mais recente, justamente o caso do ex-ministro Antônio Palocci, que foi o voto do ministro Cássio Nunes Marques que desempatou e aí anulou também todas as condenações. A expectativa agora são por esses próximos votos, mas chama muito a atenção, principalmente pelo personagem, né? O ex-diretor da Petrobras, ele, além de confessar participação no esquema, ele, na ocasião, ele é um personagem que ele é muito citado, principalmente pela direita, pela oposição do governo Lula, porque ele citou o presidente Lula como uma pessoa que sabia e comandava o esquema dentro da Petrobras. Então, daí a repercussão desse caso passou silencioso até agora, mas no aguardo da maioria ou como vão voltar os próximos ministros. Marco Aurélio, de fato o Supremo navega em águas complicadas. Evidentemente eles não são eleitos, né? Eles não disputam campeonato de popularidade, mas há uma percepção quase que eu diria consagrada em partes relevantes da sociedade. Eu não estou falando das franjas de extrema-direita, por exemplo. Há uma percepção consagrada que digamos, o Supremo como instância política comete um equívoco atrás do outro. Olha, William, eu acho que é verdade isso, né? E, na verdade, o que me chama mais atenção são duas coisas em relação a esse episódio relacionado ao Renato Duque. O primeiro é que parece estar
se reproduzindo no interior do Supremo uma espécie de luta interna entre as várias dimensões do sistema judiciário, né? Quer dizer, quase como um acerto de contas que está usando a Operação Lava Jato como combustível para se fazer esse acerto, né? A outra coisa é que, de certo modo, o Supremo está também sendo atravessado pela polarização que corrói a democracia brasileira, né? Quer dizer, tudo no caso do Supremo atual, uma questão a ser resolvida de forma binária, ou isso ou aquilo. Não há muita, digamos assim, ponderação, inclusive do ponto de vista judicial, né? Porque, no caso, se trata de um réu confesso. Quer dizer, como é uma pessoa que confessa o seu crime pode ser absolvido numa etapa posterior? Quantos anos já se passaram desde que a Lava Jato foi organizada e encerrou as suas atividades? Aí, de repente, como um raio num céu azul, se recupera uma história alegando que há erros processuais e que acabam beneficiando, no caso essa decisão, beneficiando um réu confesso. Quer dizer, se ele disse o que disse ao longo dos anos e quando foi questionado, ele não pode ser sumariamente absolvido simplesmente por um ato de vontade de uma turma do Supremo Tribunal Federal. Isso me parece algo meio próximo do escandaloso, né? Para não dizer do venal. Quer dizer, algo que o Supremo Tribunal não poderia executar de livre-arbítrio, digamos assim. Então, aí eu reitero, eu acho que há uma dinâmica de acerto de contas dentro do sistema e há uma dinâmica de polarização que também acaba por afetar a imagem do Supremo. Caio. William, esse episódio, bom, primeiro que sem falar da insegurança jurídica, né? O Toffoli deu um voto diferente em setembro e um ano depois ele muda de ideia e para acompanhar o Gilmar Mendes, que é o decano, ele corrige a rota que ele mesmo, diferente da de setembro no primeiro voto. Mas essa gestão do Supremo, quando a gente coloca de aliança política com o Palácio do Planalto, esse caso da Lava Jato é o mais, talvez o mais enfático nesse sentido, de que o Supremo e o Palácio do Planalto jogaram juntos, bateram essa bola juntos, isso já desde antes do Lula ganhar a eleição, nesse sentido de revisionismo da Lava Jato. É um revisionismo que a gente vê no Supremo Tribunal Federal, mas que o governo Lula, de cabo a rabo, é uma das prioridades um pouco ocultas, né? Porque a gente vê, são muito sutis a forma como o Executivo trabalha esse assunto, mas ele lidera um revisionismo da Lava Jato e encontra ali no Supremo Tribunal Federal que faz a mesma coisa, né? Enfim, não tem muito... Para mim, é mais um episódio que mostra como, nessa quadra da política brasileira, o Supremo e o Palácio do Planalto jogam juntos. É isso? William, a Petrobras reconheceu um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais no seu balanço. Ela foi obrigada a fazer isso. Os prejuízos o prejuízo causado pela corrupção tem várias contas. Tem a conta da própria Petrobras, 6 bilhões, e chega até 42 bilhões de reais, conta da Polícia Federal, 18 bilhões de reais do TCU, 42 bilhões de reais da Polícia Federal, que no andar da carruagem da investigação, quando amplia o olhar sobre todas as operações envolvidas na Lava Jato, em que a Petrobras participou, chegou a 42 bilhões de reais. Mas não importa, vamos pensar nesses 6 bilhões de reais reconhecidos em balanço. Processos judiciais na Corte Americana, processos judiciais no Brasil. Um único acusado devolve 100 milhões de reais. Então, que é esse cara, que é o Renato Duque, que era o cara que fazia todas as transações de fornecedores e tudo na Petrobras. Então, assim, fica difícil a gente tentar explicar. O Brasil adotou, por causa da Lava Jato, as empresas adotaram uma série de medidas, o tal do compliance, que era um departamento que mal existia nas empresas brasileiras, nas multinacionais sim, mas não era uma coisa importante, passou a ganhar espaço e o que as empresas relatam agora
é que essa referência de você andar de acordo com a lei, tomar cuidado de como se relaciona com a esfera pública e tudo mais, ela foi perdendo espaço. Então, não é apenas o valor do dinheiro, é as balizas institucionais e legais e de governança das empresas que foram criadas a partir daquele caso e que vão tombando junto com isso, né? Quer dizer, não é só uma percepção da impunidade, da proteção do bandido e tal. São as balizas de como a economia, os negócios, os investimentos, a relação entre o setor público e o setor privado, como isso tudo se dá, é que vão tombando diante dessas decisões. Jussara, deixa eu voltar a um ponto que você mesmo assinalou no segmento anterior aqui do WW, quando você se referiu aos receios políticos que o governo fez ou manifesta, ainda que discretamente, de uma CPI do crime organizado. Qual é o perigo real? A primeira avaliação do governo, William, é que este é um tema da segurança pública que é muito mais favorável à direita. E as pesquisas vêm apontando que a população tem apoiado essas medidas dos estados. Então, a grande questão para o governo é que determinados pontos sejam explorados pela direita nessa pauta, nessa CPI, e que sequestre toda a pauta do Congresso para falar apenas de segurança pública. E aí a grande questão, William, é que por mais que o governo tenha apresentado a PEC da segurança pública, que está em tramitação na Câmara, e também esse PL antifacção, o receio é que não seja suficiente, que neste momento é mais favorável à direita. Então o governo precisa ali se reorganizar como vai se posicionar em relação a essa pauta. Neste momento, eles percebem e admitem que está muito mais para a direita. Então, o grande receio é o desgaste que a direita vai usar neste palanque ali, que a CPI se torne um palanque para desgastar o governo. Por isso também que eles estão trabalhando para que os cargos-chave fiquem com aliados do Palácio do Planalto. De repente, a presidência da CPI, com o integrante do PT, o mais cotado é o senador Fábio Contarato, e para a relatoria, Alessandro Vieira, que pode ter uma posição ali mais alinhada ou menos truculenta. Mas qual é a preocupação? A CPI vai ter entre os seus integrantes, por exemplo, Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro. Marco Aurélio, eu tenho minuto ainda, e me perdoe constrangê-lo com a questão do tempo. Eu queria uma avaliação rápida sua sobre quais fatores você considera preponderantes na questão da aprovação do presidente Lula. Nós vimos como a aprovação dele ganhou com todo o episódio do tarifácio Trump e como a família Bolsonaro tentou usar o governo americano, e vimos como a aprovação dele está em xeque na questão de segurança pública. O que prevalece? Olha, William, eu acho que o que prevalecerá, sobretudo pensando na possibilidade de reeleição do presidente, será o tema da segurança. Porque o tema, digamos, da soberania nacional, até certo ponto, foi deslocado com as conversas mantidas entre Lula e Trump. Né? Quer dizer, enquanto que o tema da segurança não só tem o apetite da direita para mantê-lo em evidência, como tem a dificuldade do próprio governo de se posicionar de uma maneira clara em relação a isso. A segurança, volto a dizer, não é um tema confortável para as esquerdas, porque ela interfere muito na dimensão dos direitos humanos. E a esquerda brasileira, em particular, é muito receosa, é muito adversa à violência policial, o que é algo, até certo ponto, bastante razoável, porque a violência policial não será seguramente um recurso válido para enfrentar o crime organizado, mas simplesmente a bandeira dos direitos humanos também não. Algum endurecimento policial terá que acontecer para, no mínimo, colocar o domínio do território de novo sob o controle do governo. Né? Senão, a gente não consegue atenuar os efeitos do crime organizado.